também, ou aliás, o Ocidente, né? A gente fala a humanidade, né? O Ocidente, clima de Natal. Então, esse clima de Natal, a gente nos leva assim a sermos mais sensíveis, aquela parte emotiva do Natal, ela nos envolve. Então é presente, é luzes, mensagens, então isso nos envolve. Apesar de que muitos irmãos, né, estão atravessando lutas com enfermidades, parentes internados, outros percas de familiares, né? Então tem essa parte, né? Mas no contexto geral, então é sempre festa, né? Festa, é momento de festa, porque as pessoas comemoram, né, nessa época o Natal, e nós também somos envolvidos. Isso é bom, é bom, que a gente passa, né, até ter aquele espírito infantil, volta a ser criança e fica, né, se envolve com aquilo, é muito bom, isso aí é agradável. Mas nós não vamos falar nesta manhã dessa parte emotiva do Natal de Jesus, do nascimento de Jesus. Nós vamos falar assim, bem racional, no contexto bíblico, aquilo que envolveu o nascimento de Jesus. O tema escolhido nesta manhã para nosso debate aqui, para a nossa lição, é glória no tempo. Glória no tempo. E nós vamos ler Isaías 51, versículos 10 e 11, que serve, né, de base, de introdução para a nossa lição nesta manhã. Eu me orientei, né, porque a base para tudo é a palavra de Deus, é a Bíblia. Mas eu me orientei aqui nessa revista, Palavra Viva, a glória de Cristo. Então, todas as lições aqui, são 13 lições que falam sobre a glória de Cristo, ou seja, a glória em determinado lugar. A primeira lição é glória nas Campinas. E eu, desfolhando essa revista, eu me deparei com a lição 2 dessa revista, que fala da glória no tempo. Então, algum irmão que quiser ainda adquirir esta revista, ali dentro, na sala dos diáconos, ainda tem alguns exemplares ainda. Aí os irmãos aqui chegar primeiro lá e pode pegar para meditar. É muito interessante esta revista, estas lições aqui, que fala, né, da glória de Deus nas Campinas, a glória de Deus no tempo. Deixa eu ler todas aqui as lições. Glória no tempo, glória na infância, glória junto ao rio, glória no deserto, glória no casamento, glória na entrada triunfal, glória no cenáculo, glória na cruz, glória na ressurreição, glória na ascensão e glória no retorno. Então aí estão as 13 lições aqui dessa revista que ressalta, né, a glória de Cristo. Então nós não vamos assim seguir a risco aquilo que está na lição. Então vamos ficar um pouco assim, independente da revista, e vamos nos deter mais assim na palavra de Deus. Então Isaías 51,
versículos 10 e 11, Isaías 61, 10 e 11, diz assim a palavra do Senhor: Isaías 61, 10 e 11, já está sendo projetado ali, né? Diz assim a palavra do Senhor: corações duros, pessoas que não faziam a vontade de Deus de uma maneira que agradava a Deus, e então isso era pesaroso para Deus, para o coração de Deus, para a vontade de Deus, mas até o ponto de Deus parar de falar com o povo, por causa da desobediência do povo. Mas nós vemos que no nascimento de Jesus, nós podemos perceber pessoas que foram movidas por Deus. Deus preparou um ambiente agradável para que Jesus viesse ao mundo. E nós vamos então falar dessa ação do Espírito Santo naquela época, e vamos falar também dessas pessoas que cercaram ali, que fizeram parte ali dos momentos ali do nascimento, da concepção, da apresentação dele no templo e do seu crescimento, as pessoas que acolheram Jesus. Nós vamos falar dessas pessoas. E
Eu quero fazer aqui uma aplicação sobre as profecias de Deus. Quanto tempo se passaram, né? Quantos tempos passaram e as profecias de Deus, elas se cumpriram, desde Abraão, desde Adão, né? Da semente da mulher, já tinha a promessa de Deus para Jesus vir ao mundo, o Salvador. E essa promessa, ela foi se confirmando, Deus foi desenvolvendo esse projeto dele, e esse projeto ele veio a se concretizar com a vinda, com o nascimento de Jesus. Então a palavra de Deus, ainda que as promessas de Deus, ainda que muitos a tenham como tardia, essas promessas elas se cumprem. Isso por que isso vale para nós? A aplicação para nós hoje. A aplicação para nós hoje é porque a igreja, ela espera a volta do Senhor Jesus. Então, o próprio Senhor Jesus, ele prometeu, ele falou com suas palavras, e claramente nós lemos, pregamos isto, e muitas das vezes nós esquecemos disto, e nós passamos a viver como nos dias de Noé. Quando eu falo nós, eu estou falando da igreja do Senhor, estou falando do contexto evangélico de um modo geral. Nós passamos a viver os dias de Noé. O que eram os dias de Noé? Eram dias onde as pessoas viviam suas vidas normais, casavam, davam-se em casamento, comiam, bebiam, festas, mas ficaram desapercebidos. Então eles não perceberam o que aconteceria ali com o dilúvio. Assim também será com a vinda de Jesus. A igreja, ela precisa estar percebida com a vinda de Jesus, vigilante como? Em oração, em consagração, em santificação a Deus, porque isto acontecerá, irmãos, nós não podemos esquecer disso aí. Então é a aplicação disso aí. Com o nascimento de Jesus, o tempo passou, muitos e muitos anos, e se cumpriu à risca aquilo que Deus prometeu. Também assim será com a vinda de Jesus. A igreja precisa se santificar, procurar ler a palavra, procurar meditar, santificar-se cada vez mais, para que quando Jesus vier, nós não estejamos desapercebidos, porque nós podemos continuar com a nossa vida de comer, de beber, de casar e festas, mas uma coisa nós não podemos esquecer, é da vinda do Senhor Jesus. Então a igreja precisa, então a aplicação é um desafio para a igreja no momento atual, porque tudo nos leva a distanciar disso, a esquecer, ficar desapercebidos, tudo nos leva, os cuidados da vida, as enfermidades, as competições pela vida, mas a igreja não pode perder esse fio, não pode perder essa essência que Jesus ensinou. Então essa é uma aplicação. E então, voltando aqui para o contexto da palavra de Deus, nós podemos ver conforme Deus agiu no nascimento de Jesus. Por exemplo, a concepção de Jesus está registrado em Lucas, Evangelho de Lucas, capítulo 1, versículos 26 a 38, vai ser projetado. Lucas, eu estou aqui com a Bíblia aberta aqui, Lucas, capítulo 1, 26, 26 a 38, fala ali: no 6º mês,
foi o anjo Gabriel enviado da parte de Deus para uma cidade da Galiléia chamada Nazaré. E uma virgem desposada com certo homem da casa de Davi, cujo nome era José. A virgem chamava-se Maria. E entrando o anjo aonde ela estava, disse: alegra-te, muito favorecida, o Senhor é contigo. O Senhor é contigo. Ela, porém, ao ouvir esta palavra, perturbou-se muito e pôs-se a pensar no que significava esta saudação. Mas o anjo lhe disse: Maria, não temas, porque achaste graça diante de Deus. Eis que conceberás e darás à luz um filho, a quem chamarás pelo nome de Jesus. Este será grande e será chamado Filho do Altíssimo. Deus, o Senhor, lhe dará o trono de Davi, seu pai. Ele reinará para sempre sobre a casa de Jacó, e o seu reino não terá fim. Então aí está o texto da palavra de Deus. Vamos ficar até no versículo 33. O teu reino não terá fim. Aí então Maria disse ao anjo: como será isto? Ela indagou: como será isto? E aí o versículo 35, e respondeu-lhe o anjo: descerá sobre ti o Espírito Santo, e o poder do Altíssimo te envolverá com a sua sombra. Por isso também o ente santo que há de nascer será chamado Filho de Deus. E Isabel, tua parenta, em outra versão fala que é a prima, igualmente concebeu. Na sua velhice, sendo este já o 6º mês, para aquela que dizia ser estéril, porque para Deus não haverá impossíveis em todas as suas promessas. Então disse Maria: aqui está a serva do Senhor, que se cumpra em mim conforme a tua palavra. E o anjo se ausentou dela. Então aí está, irmãos, a concepção de Jesus. E nós podemos ver que Deus já havia agido, o Espírito Santo de Deus já havia agido em Isabel, esposa de Zacarias, para que João Batista ele fosse gerado e seria o precursor de Cristo. É aquele que viria para abrir o caminho para que Jesus chegasse, passasse com a sua palavra, entrasse, com a sua palavra. Então nós vemos como o Senhor moveu essas pessoas, o Espírito Santo agiu de uma forma extraordinária. O pai de João Batista, Zacarias, era um sacerdote. Ele duvidou, porque ele já era muito idoso, ele estava tirando o seu turno no templo, ele era das montanhas de Judá, e ele duvidou daquelas palavras, então aquilo fez com que ele ficasse mudo. Deus deu a ele a sentença de ele ficar mudo, e ele ficou mudo até o nascimento de João. E João Batista, o nome dele também foi escolhido por Deus. A mesma coisa, o mesmo fato aconteceu com Jesus. O nome de Jesus foi escolhido por Deus. Essa escolha do nome é muito interessante, porque quando o nome é escolhido por alguém,
a pessoa ela tem autoridade sobre aquela pessoa com quem está dando nome. Nós vemos ali o Odair e Silene, né? Tiveram os filhos, o Alex e a Sara. Então, eles tiveram autoridades, ou ainda têm autoridade sobre os seus filhos, de aconselhar, de orientar naquilo que for necessário. Então, aquele que dá o nome, ele tem autoridade. E assim foi com Jesus. Assim aconteceu no passado, quando Adão, vamos pegar lá de Adão, quando Adão colocou o nome nos animais. Então, Adão estava tendo autoridade sobre os animais. O leão, você será chamado leão, você vai ter esse papel. O outro animal, esse vai fazer isso. E assim por diante. Então, ele tinha autoridade sobre aquilo. Jacó, um exemplo também, Jacó. Jacó é aquele que é usurpador, o trapaceiro, né, enganador. Mas quando ele lutou com o anjo, ali toda a madrugada, ali toda aquela noite, quando vinha rompendo o amanhecer, então Jacó, ele não prevalecia, então ele lutava e ele estava perdendo a batalha, e o anjo, querendo saber o seu nome, foi até que ele se humilhou e falou: meu nome é Jacó. Aí então o anjo do Senhor falou com ele: você não é mais Jacó, da agora em diante você é Israel, príncipe de Deus. Então passou a ser chamado Israel, e deu-se esse nome, né, ao povo escolhido de Deus. Então nós vemos aí como tem essa ligação do nome em si. Mas antes de falar do nome, vamos falar mais da concepção, depois vamos voltar a falar aqui do nome. A concepção de Jesus, ela não foi uma concepção normal, igual acontece com a humanidade. Aconteceu com João Batista e com muitos outros. A concepção de Jesus, Maria, ela foi concebida, ela sendo virgem, ela não tinha tido contato com homem algum, ela era virgem, e ela então foi concebida, a sombra do Onipotente a cobriu, e ela então, ela teve essa concepção. Então foi uma coisa sobrenatural. Nós entendemos e cremos nisso pela fé. E nós podemos dizer que aquilo ali, aquele ato, foi um ato concebido, aquele óvulo que foi depositado em Maria, foi concebido na eternidade, ele foi ali projetado, foi desenvolvido na eternidade. Nós vemos que essa coisa aí da fertilidade aconteceu, né, e descobriram há pouco tempo, agora no final do século passado, no final do século XX, né, que foi descoberto sobre o sêmen e o óvulo, injetar o sêmen no óvulo ali e tal, e formasse uma criança e colocar no ventre de outra pessoa, de outra mãe, chamada barriga de aluguel, né? E se desenvolver. Isso aí foi descoberto há pouco tempo, né? Mas já tinha isso, Deus fez isso com Maria. Maria, ela foi coberta pela sombra do Onipotente. Então a concepção ali foi uma coisa sobrenatural, a concepção de Jesus. E aí, voltando a falar sobre o nome, quando colocaram o nome de Jesus, então aquele nome ali, Deus estava tendo autoridade sobre Jesus. E
E essa autoridade de Deus sobre Jesus tinha duas razões. A primeira razão é que ele ia desenvolver um trabalho, o trabalho que ele ia desenvolver, a sua missão, o que ele ia desenvolver, o seu comprometimento, ele tinha muito a ver com isso, o seu chamado, porque ele seria o Salvador, até porque a palavra Jesus está dizendo Deus salva. Yoshua, né, a palavra hebraica, Yoshua, Deus salva. Então a missão de Jesus era a do Salvador. E a segunda razão, ela é circunstancial. É interessante porque a segunda razão tem tudo a ver com que Jesus era o unigênito Filho de Deus, era o único Filho de Deus. Unigênito é o único gerado por Deus. Não teve antes e nem terá depois. Ele é o unigênito, o Filho de Deus. Então, a primeira, né, fala sobre a vocação de Jesus, o que ele ia fazer, a sua vocação, a sua missão, o seu desenvolvimento, o seu ministério. E a segunda, né, fala então dele ser o unigênito, o único que foi gerado por Deus, é o Filho de Deus. Então, aí nós temos também o oitavo dia, do nome de Jesus, não precisa nem passar, não precisa nem projetar, mas está registrado em Mateus capítulo 1, versículos 21 e 22, né, fala do nome Jesus, que Deus estava, né, dando, como seria o nome Jesus, o porquê. E nós vemos aqui também a circuncisão de Jesus. Lucas, no capítulo 2, versículos 22 a 24, Lucas 2, 22 a 24, diz assim, vou ler lá que é melhor do que aqui. Passado os dias da purificação deles, segundo a lei de Moisés, levaram-no a Jerusalém para o apresentar ao Senhor, conforme o que está escrito na lei do Senhor, todo primogênito ao Senhor será consagrado, e para oferecer um sacrifício, segundo o que está escrito na referida lei, um par de rolas ou 2 pombinhos. Então, foi a oferta que eles fizeram ali no ato da circuncisão de Jesus. Nós vemos que a circuncisão de Jesus, eu não preciso falar sobre a circuncisão, porque todos aqui já sabem, aqueles que não sabem, às vezes quem está à distância não sabe, é só ir lá no nosso dicionário Google, né, nosso professor Google, e digitar lá, ou falar, que vai explicar tudo sobre a circuncisão. Então, a circuncisão de Jesus, ela foi muito interessante, porque todo judeu, ele precisava ser circuncidado. No caso de Jesus, era mais interessante ainda, porque Jesus, ele precisava cumprir toda a lei. Então, Jesus é aquele que não só a sua morte na cruz, a sua morte sacrificial na cruz por nós, não somente a sua morte na cruz, mas também toda a sua obediência, toda a sua vida de obediência, ela foi voltada a nosso favor,
a favor daqueles que creem em Jesus. Então, tudo aquilo que nós não podemos cumprir na lei, depois nós vamos falar um pouco sobre isso aí, tudo aquilo que nós não podemos cumprir com o rigor da lei, com o rigor da lei que muitas das vezes os homens impõem sobre os seus rebanhos, nós vemos que Jesus, ele cumpriu. Então, em Jesus, nós temos, o cumprimento de todas as coisas. Depois nós vamos falar mais sobre isso aí. A circuncisão para Jesus, ela era muito importante, porque Jesus era necessária também, porque Jesus, ele ia pregar nas sinagogas, ele ia ensinar, e um judeu, ele precisava ser circuncidado, era um sinal que o judeu tinha. O judeu que não era circuncidado, ele era tido como imundo, é um sinal que Deus exigiu lá da época de Abraão, exigiu com Abraão, e todos os seus descendentes era necessário, todo aquele que entrasse nas sinagogas, todos precisavam desse sinal da circuncisão. Um fato interessante é que Paulo, quando está registrado em Atos, me foge da memória, capítulo 16, quando Paulo ele foi chamar Timóteo para fazer parte do ministério dele. Timóteo era filho de uma judia e o pai dele era grego. Mas Paulo, como ia ter acesso às sinagogas no meio judaico, para ensinar, para começar na propagação do evangelho, então Paulo, ele circuncidou Timóteo. Timóteo já era jovem, já era um rapaz jovem, não sabemos se era no início da juventude dele ou mais para o final, mas era um jovem já adulto. Então ele foi circuncidado para ter esse acesso às sinagogas no meio judaico, para não ter escândalo. Ele não é judeu, não, ele não é circuncidado. Então, isso aconteceu com Timóteo, como era interessante, importante. Jesus, então, ele precisava disso aí. E Jesus, então, ele, não somente para cumprir a lei de Deus, mas também para ter livre acesso nas sinagogas, onde ele ia ensinar, nas autoridades, nos próprios fariseus e saduceus, os religiosos da época. Ele precisava, deste sinal. E também agora nós vamos outras pessoas, que marcaram ali momentos interessantes com a presença de Jesus no templo, foi o Simeão e Ana. Está registrado Simeão e Ana, Lucas no capítulo 2, 25 a 35, 2, 25 a 35. Eu estou com a Bíblia aberta aqui, mas aquela leitura lá é melhor para mim. Diz assim o versículo 25: Havia em Jerusalém um homem chamado Simeão, homem este justo e piedoso, que esperava a consolação de Israel, e o Espírito Santo estava sobre ele. 26. Revelara-lhe o Espírito Santo que não passaria pela morte antes de ver o Cristo do Senhor. Versículo 27. Movido pelo Espírito, foi ao templo, e quando os pais trouxeram o menino Jesus para fazerem com ele o que a lei ordenava, Simeão o tomou nos braços e louvou a Deus, dizendo:
Agora, Senhor, podes despedir em paz o teu servo segundo a tua palavra, porque os meus olhos já viram a tua salvação, a qual preparaste diante de todos os povos, luz para a revelação dos gentios e para a glória do teu povo de Israel. Então aí está o encontro de Simeão, quando Jesus viu Simeão ali, quando Jesus foi apresentado. Então interessante que esse Simeão, ele já estava bem idoso, já estava na idade avançada. Ele era uma pessoa, um homem justo, piedoso, e ele esperava a consolação de Israel. Então Jesus é o consolador. Muitas vezes nós, como crentes, nós falamos e pregamos que o Espírito Santo é o consolador. É verdade, ele é o consolador, o Espírito Santo. Mas o Espírito Santo é outro consolador. O Evangelho de João fala sobre isso aí. O Espírito Santo é outro consolador. Mas o nosso consolador também é Jesus, ele que nos consola com suas palavras. Então ele esperava, o Simeão aqui, esperava a consolação de Israel, e o Espírito Santo estava sobre ele. Interessante é que a ele foi revelado que ele não morreria antes de ver o Cristo de Deus, o Cristo. O Cristo é o ungido, aquele que foi ungido para este trabalho, essa missão. E diz a palavra que ele, movido, versículo 27, movido pelo Espírito Santo, ele foi ao templo, e quando os pais trouxeram o menino Jesus, para fazerem com ele conforme a lei ordenava, então Simeão ali tomou nos seus braços e louvou a Deus, dizendo, aí ele fez até a poesia, agora, Senhor, ele profetizou ali, dizendo, agora, Senhor, podes despedir em paz o teu servo, segundo a tua palavra, porque os meus olhos já viram a tua salvação. Nós vemos a alegria de Salomão, de Simeão ali, quando ele pôde contemplar Jesus. Então, ele estava vendo ali o menino ali, aí ele começou a profetizar sobre Jesus. Ele estava vendo Jesus ali, ele não estava vendo Jesus somente ali como um bebê, mas ele estava vendo o cumprimento de Deus através da profecia. Ele já estava ali, ele podia ver, os dias da redenção estão se aproximando. O dia em que o Filho Jesus, ele daria a sua vida na cruz, em nosso lugar, em nossa redenção. Então Simeão, ele pode contemplar isso aí, ele pode viver aqueles momentos de alegria ali, e ele ainda profetizou. E Simeão, versículo 34, e Simeão os abençoou e disse a Maria, mãe do menino, eis que este menino está destinado tanto para a ruína, como para levantamento de muitos em Israel, e para ser alvo de contradição, porque uma espada traspassará a tua própria alma, para que se manifestem os pensamentos de muitos corações. Então, quando o Simeão estava falando aí, ele estava profetizando até da morte do Senhor. Então, esse menino, ele vai crescer, e ele vai ser alegria para muitos, salvação para muitos, a igreja presente, aqueles que aceitaram os ensinamentos de Jesus, ali a sua mãe, os irmãos de Jesus, aqueles que se converteram depois, os discípulos, né, de Jesus. Para estes, né, é o levantamento destes, e ruínas para outros, e a espada
o transpassará. A espada aí fala da cruz, que Jesus ia passar por ela. Então aí, e depois então nós temos também o testemunho de Ana, essa profetisa. Ana era uma mulher já idosa. Aqui a palavra, ela é bem clara para falar isso, aqui é literário mesmo, né? Havia uma profetisa chamada Ana, filha de Fanuel, da tribo de Azer, avançada em dias, que vivera com seu marido 7 anos, desde que se casara, e que era viúva de 84 anos. Esta não deixava o templo, mas adorava noite e dias em jejuns, noite e dia em jejuns e orações. E chegando naquela hora, dava graças a Deus e falava a respeito do menino e todos os que esperavam a redenção de Israel. A todos que esperavam a redenção de Israel. Então nós vemos ali a Ana, ela não afastava do templo, ela ficava ali dia e noite, esperando a redenção de Israel, esperando, ali orando, jejuns, ali, e orações, em vigília constante no templo. O que isso é importante para nós? Na verdade, hoje, literalmente, nós não vamos ficar direto aqui no templo, jejuando e orando, mas nós vamos ter uma vida de vigilância, uma vida de oração, uma vida de consagração, uma vida da leitura da palavra, uma vida de santidade, porque Ana estava no templo, mas hoje não, hoje o templo somos nós, Jesus está em nós, o Espírito Santo está em nós. Então, onde quer que estejamos, então nós vamos também ficar nesta atitude, igual Ana estava ali. Interessante é que Ana, quando ela viu o menino ali, ela começou a falar acerca do menino. E chegando naquela hora, dava graças a Deus e falava a respeito do menino a todos os que esperavam a redenção de Israel. Então, o papel da igreja é pregar o evangelho, é testemunhar com a sua maneira de ser. Tendo oportunidade, fala-se do evangelho, não perca a oportunidade de falar. Através do seu comportamento, pessoas vão ver em você a maneira diferente de você ser. Então, essas pessoas vão ser chamadas a atenção e você vai ter oportunidade de falar do evangelho para essas pessoas. Quando você vê uma pessoa sem esperança, uma pessoa desorientada, uma pessoa, às vezes, perdida, vamos dizer assim, com tantas lutas, dificuldades, então você, com toda a paz que você tem, a paz que o evangelho nos traz na alma, a paz, essa conexão que nós temos com Deus, então você pode fazer igual Ana, testemunhar, falar a todos, né, de Jesus. Então nós podemos ver aqui a situação, como Jesus, quando Jesus veio ao mundo, como Deus preparou ali o ambiente, as pessoas, o Espírito de Deus moveu pessoas, e nós vemos que até o próprio José, Mateus registra isso lá no capítulo 1, José, quando ele viu Maria, e voltando um pouco atrás, quando a notícia da gravidez de Isabel, já na sua velhice, ela espalhou aquela notícia, Isabel, vamos dizer, aquela senhora, aquela anciã, de
tantos anos que não esperava mais ter filho, ela está grávida. Então aquela notícia espalhou. E nós vemos Maria lá na Galileia, muito distante. Aí diz a palavra que ela veio visitar Isabel. Quando Maria veio visitar Isabel, Maria já com a virtude do Espírito Santo, o menino João Batista saltava no ventre da mãe Isabel, quando Maria aproximou-se de Isabel. E diz a palavra que Maria ficou lá com Isabel em Judá, nas montanhas de Judá, ficou 3 meses. Então, ela, longe dos olhos de seus familiares, longe dos olhos do próprio marido, entre aspas, aquele que era noivo dela, comprometidos através de tratados, que ele estava desposado com ela, tinha comprometimento, mas não tinha ainda tido contato físico com ela. Ela era virgem. Então agora Maria vai para lá, fica 3 meses lá com Isabel, e depois então Maria aparece grávida. Aí nós vemos, aí entra o papel, entra José, outra pessoa piedosa. Nós vemos aqui o Simeão, justo, piedoso, e o Espírito Santo estava com ele. Esta mulher aqui também, Ana, piedosa, de oração, de jejuns no templo, viúva, não tinha nenhum compromisso com a casa, com o marido, mas ela escolheu o seu tempo para ficar no templo. Outra piedosa. Agora entra José. José também, nós não podemos deixar de falar de José, né? José era um homem justo e piedoso. Por quê? Porque quando ele percebeu que Maria estava ficando gordinha, né? A gravidez dela, engordando ali, entre aspas, né? Então a barriga já volumosa, ele falou, opa, tem algo errado aí. Ela está desposada, não tive nenhum contato com ela, ela está grávida, ele não sabia ainda. Maria guardou só para ela aquilo ali, a concepção dela. Agora José, eis que ele quis deixá-la secretamente. Esse quis deixá-la secretamente, isso aí nos traz uma lição muito grande para nós. Por que essa lição? Porque José, ele não quis usar aquilo que a lei mandava. A lei penalizava aquela situação ali com Maria, a lei penalizava com morte. Se nós voltarmos lá, os irmãos depois podem ler em casa o capítulo 38 de Gênesis. Todo o capítulo ali é um parênteses ali que o autor abriu, somente aquele capítulo 38 de Gênesis, vai ter todos os detalhes ali, os irmãos podem ver o que aconteceu ali. Judá, da linhagem de Judá que nasceria Jesus. Então Judá, ele tinha 3 filhos, ele casou-se, ele tinha 3 filhos. Eu estou falando esses detalhes aqui porque nós estamos aqui numa escola dominical, então até porque para os irmãos despertarem para ler a palavra de Deus. O papel do professor não é só falar, só pregar aqui, falar, dar a lição, mas é despertar na vida dos alunos detalhes, curiosidade na mente de vocês e na minha também, de ler a palavra de Deus. Então são detalhes que nós precisamos, como leitores da Bíblia, como alunos da escola dominical, nós precisamos, né, inteirar desses detalhes. Então, voltando a falar, Judá seria
um dos filhos de Jacó, que Jesus nasceria dele, da linhagem de Judá. Agora, Judá, ele tinha 3 filhos, ele casou-se e tinha 3 filhos. Então, o primogênito daria a linhagem de Jesus. Então, o primogênito casou e morreu. Aí ele tem detalhes, lá tem detalhes disso aí. E o segundo, aí tinha a lei do levirato, que segundo a lei de Israel, se o pai tivesse lá tantos filhos, 4 filhos, vamos dizer assim, um exemplo. Então o primeiro casava. Se ele morresse e não te deixasse filho, então a viúva casaria com o segundo. Se não tivesse filho, casaria com o terceiro. Se não tivesse filho, casaria com o quarto, e assim sucessivamente, até suscitar herdeiro. Então, o que aconteceu? Judá, o segundo filho de Judá também, por desobediência dele, não teve filho com aquela mulher, o nome dela era Tamar. Interessante. Aí tinha o terceiro, mas o terceiro era muito jovem, era criança, certamente um adolescente, ele não tinha ainda a idade para se juntar a uma mulher. E aquele menino cresceu e eles esqueceu. Ele parou a idade dele, certamente Judá esqueceu desse detalhe, não fez lá o casamento, entre aspas, assim. Então, a Tamar continuou com seu manto de luto na casa do pai dela, esperando alguém, né, esperando o filho, até que Judá lembrasse de casar-se, de juntar o terceiro filho com ela. Mas aí não aconteceu. E aconteceu que ela usou de uma artimanha, lá os irmãos vão ver, e ela engravidou-se do próprio Judá. E quando ela achou-se grávida, ela assim, teve contato com Judá, foi para a casa do pai, continuou na casa do pai, vestiu seu luto lá, ficou lá, guardadinha lá, na casa do pai, conforme fosse a viúva, esperando o seu casamento lá, guardando ali, aparentemente, aquilo que a lei mandava. Então, mas aí aconteceu com ela que ela apareceu também grávida, e a notícia correu: a sua nora está na casa lá do pai dela, ela está grávida. A notícia correu. Aí o que Judá fez? Judá, ele quis tirá-la para fora para matá-la. A lei manda que mate, vamos matá-la. Aí na hora que tirou ela para fora, então ela apresentou o álibi dela, que era o anel que ela tinha pegado de Judá, quando eles tiveram relações. Ela pegou o anel, ela pegou o cordão, em algumas versões fala o lenço, e pegou também o cajado, o bordão dele. Então ela ficou com essas 3 coisas como penhor. Então, quando ela foi tirada da casa para ser apedrejada e morta, aí ela apresentou esse álibi a Judá. Tudo bem, eu vou morrer, mas sabe de quem é esse álibi? Esse álibi, isso aqui, esses pertences, esse penhor é dessa pessoa. Aí então Judá reconheceu o cajado, o cordão e o anel, o brasão, o selo. Então, a morte também seria para ele, então ele deixou aquilo de lado. Então, o que nós queremos chegar é que com José não aconteceu isso. Judá, sim, ele quis aplicar a lei, ao risco ali,
a lei ali em todos os seus pormenores, Judá, que a lei manda matar, aquele que peca é digno de morte. Mas com José, o pai de Jesus, por ele ser piedoso, por ele ser uma pessoa justa, ele não quis fazer isso. Por quê? Porque ele foi alcançado pela graça. Ele estava usando o meio da graça de Deus. Nós vemos que a graça de Deus, ela já existia antes mesmo de Jesus consumar a nova aliança na cruz. Desde lá quando Abraão ele ofereceu os dízimos ali a Melquisedeque. Melquisedeque é tipo de Jesus. Então ali já falava da graça. A graça de Deus foi apresentada a Noé. A graça de Deus foi apresentada a Abraão. Então antes da lei já existia a graça de Deus. E agora então José, ele foi gracioso. Por quê? Porque a graça é um dom de Deus, a graça é uma dádiva de Deus. José então ele não quis aplicar ali o que a lei mandava, porque a lei manda matar, apedrejar, queimar a filha do sacerdote, ou a virgem que está desposada. Se acontecer um caso daquele, se acontecesse um caso daquele, então era digna de morte, de pena de morte, de ser queimada. Mas com isso não aconteceu com José, porque José, ele perdoou, ele foi piedoso. Então nós vemos aí, irmãos, como o ambiente ali para Jesus vir ao mundo. Então nós, aí voltando para o texto de Isaías, o que nós lemos, é Isaías 61, Isaías 61, 10 e 11, regozijar-me-ei no Senhor, a minha alma se alegra no meu Deus, porque me cobriu de vestes de salvação. Então isso é glorioso, irmão, isso faz a gente alegrar o nosso coração, isso faz a gente ter amor mais à palavra de Deus, isso nos leva a crer mais no Senhor, porque nós, pela misericórdia de Deus, a igreja é revestida com essa veste de salvação. A igreja se alegra, porque me cobriu com veste de salvação e me envolveu com manto de justiça. A igreja, ela tem a salvação de Deus, ela tem essas vestes de salvação e o manto da justiça de Deus. A justiça de Deus é consumada em Jesus. Nós vemos que isso aqui está em Isaías 61, 10 e 11, isso é profético, porque Isaías está profetizando aquilo que ia acontecer em Jesus. Aí como o noivo se adorna de turbante, e como noiva que se enfeita com as suas joias. Então como é o auge da vida de uma pessoa, é o casamento, o momento do casamento ali, o noivo bem vestido, a noiva também, então o ambiente ali, a festa ali, então é o ponto máximo na vida de um homem, de uma mulher, é o casamento. Então aqui fala, né, me adorna de turbante, assim como o noivo, e a noiva enfeita com as suas joias, porque como a terra produz os seus renovos, e como o jardim faz brotar o que nele se semeia, assim o Senhor Deus fará brotar a justiça e o louvor perante todas as nações. Então nós vemos, através de Jesus ter vindo ao mundo, ter nascido, através de Jesus
ele ter um dia, Deus ter preparado ali o ambiente para que Jesus viesse a este mundo. Através daquilo ali, através de todo o plano de Deus, hoje nós podemos, nós vemos a justiça de Deus brotando e o louvor de Deus sendo feito cada dia. Nós vemos que estas coisas, uma acompanha a outra, a justiça e o louvor. A justiça, nós vemos que a justiça ela brota e o louvor também, ele soa perante todas as nações. Nós vemos que a igreja de Deus, ela está em todos os lugares, nos países mais perseguidores. Nós vemos que lá tem os fiéis, os crentes, né, os fiéis, aqueles que creem em Jesus, não só de aparência, mas crê com toda a fidelidade ali, com toda a firmeza, professam e esperam a redenção de Israel em todos os lugares. Nós vemos que a igreja do Senhor, ela é triunfante. Outro dia nós demos a palavra sobre as armas que Deus oferece contra o inimigo. Muitas das vezes nós pensamos que a igreja ela está sempre sendo atacada pelo inimigo, e recuada, e entrincheirada, mas não, a igreja ela é retumbante, a igreja ela é atacante, a igreja ela ataca o território do inimigo, porque ela tem as armas que Deus a deu. A igreja, em vez do inimigo atacar a igreja, na verdade tem seus ataques, mas a igreja, ela tem as suas armas, ela é triunfante, porque a justiça de Deus, ela brota cada dia, e o louvor, a igreja, então ela, diante dessa justiça de Deus, então o louvor, a igreja presta esse louvor a Deus. Então aqui vai ficar esta palavra, a mensagem do Senhor para os momentos que nós estamos atravessando, os dias, né, onde toda a humanidade ocidental e comemora o Natal de Jesus. Nós, de uma maneira um pouco diferente, nós comemoramos o verdadeiro Natal de Jesus, porque nós comemoramos o Natal profético de Jesus. É aquele que tem um sentido para nós, para as nossas vidas. Vai ficar essa palavra.